Muito bem, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você vai estar ouvindo a gente aí pelo canal do PC Sampaio no YouTube. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio e hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro. São 22 horas e 5 aqui pelo meu relógio. A paz do Senhor. Obrigado a você pela sua audiência, que alegria. Este é o nosso vídeo número 102, parte B. E assim nós finalizamos hoje o capítulo 15 de Mateus. Capítulo 15, a partir do verso de número 29. Portanto, eu penso que Deus vai falar com você com muito carinho e de um modo muito forte hoje à noite. Muito forte mesmo, muito bom. Vamos lá então, o capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 29, que diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões. Olha só que coisa, multidões já são muitas, né? E aqui o texto é assim: muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram, o texto é assim: e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele, Jesus, os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam ao Deus de Israel. E aqui termina esta parte. Vamos para a próxima, que é o versículo 32, que vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes. A multiplicação de pães e peixes. E chamando Jesus seus discípulos, disse: Tenho compaixão, desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães e para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, é o verso 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Detalhe: todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Eu quero mais uma vez, já a gente chegando, boa noite, a paz do Senhor, obrigado pela sua audiência, dizer o seguinte: para mim motivo, expressão bem pentecostal, bem assembleana, de muita alegria ter você comigo às segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje vamos ver isso aqui com carinho e ao final eu quero trazer algumas colocações como a sociedade está vendo hoje os pastores. Eu penso que vai valer a pena. Vamos lá então. Verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. Que monte era este? Dizem que o mesmo monte de onde ele fez o famoso Sermão do Monte, no outro lado da colina, do lado de Cafarnaum, quem vem da Galileia, e sobe para o monte. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Já falei e repito que onde ele andava, multidões o seguiam. Exata e precisamente em busca de curas para os seus males. E não eram poucos. Numa sociedade, no momento em que a saúde era precária, os médicos muito escassos e caríssimos, o conhecimento médico era bastante empírico, muito pequeno, muito restrito. Portanto, apareceu um profeta, fazendo aqueles milagres fantásticos que ele fazia,
era motivo de todos os enfermos de todo aquele mundo de então a serem trazidos à presença de Jesus, numa tentativa de que ele, Jesus, pudesse curar cada um deles. E geralmente assim acontecia. Vejam, trouxeram-lhe mais uma vez coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Ou seja, gente que não tinha mais a luz da ciência de então, a luz dos recursos médicos de então, não tinha cura. Como iam curar um cego? Como iam curar um coxo de nascença? Como iam curar um mudo de nascença? Impossível. Impossível para os homens. Impossível para a ciência, aquela ciência muito primitiva. Mas para Deus não há impossíveis. E para Jesus muito menos, porque Ele é o próprio Deus. Portanto, e o mais curioso aqui é que o texto fala assim, e os largaram junto aos pés de Jesus. Percebe? É como se, tipo assim, olha, dizem que esse homem cura realmente, então vamos levar o que nós tivemos aqui, quem nós tivemos aqui, quem nós conhecemos aqui, vamos levar cada um deles e largar aos pés de Jesus para ver se de fato ele cura. E o texto é claro. Eles largaram aos pés de Jesus. Agora, sabe de uma coisa? O texto é muito claro, não é? Muito sintético. Aliás, o texto bíblico ele é muito objetivo, muito direto. Fala assim, e ele os curou. E ele os curou. E Jesus, de fato, curou a muitas multidões. A redundância aqui é bíblica. Muitas multidões. É uma coisa plural. Você não podia contar o número, na verdade, de coxos, paralíticos, aleijados, mudos, toda sorte de enfermidades que as pessoas estavam sofrendo e vieram todas elas ser curadas por Jesus Cristo de Nazaré. Você entende? E o amor era tão grande que ele, de fato, curou. Ele os curou. E quando ele assim procedeu, quando ele assim fez, o texto é claro, verso 31, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Sim, não podia ser diferente. Só podia haver, de fato, maravilhas. Os aleijados recobravam saúde? Sim, os aleijados, aqueles para quem a sociedade dava as costas e não tinha nenhum futuro, nenhuma perspectiva de vida, eles agora recobram a saúde completa. Por quê? Porque chegaram aos pés de Jesus, aquele que pode, de fato, curar tudo e curar a todos. Se maravilhavam ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, e detalhe, os cegos viam. Sim, meus irmãos, os cegos viam. Permita-me uma coisa. Eu tive o privilégio de, certa feita, interpretar um pastor canadense chamado Roy Durman, na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, na Assembleia de Deus de Itajubá, Minas Gerais. Uma cidadezinha muito interessante, muito lindinha, muito aconchegante, ali entre as montanhas de Minas Gerais. E isso foi durante 4 noites, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta-feira na igreja, e sábado e domingo no estádio, no ginásio, digo melhor, no ginásio da cidade. E eu pude ver mais uma vez o que já havia visto há muito tempo atrás aqui em Fortaleza. Eu pude ver coxos andarem, aleijados andarem, paralíticos andarem, mudos falarem, surdos ouvirem. Isso eu vi. Não é que eu ouvi, não é que eu ouvi falar, não é que eu li a respeito, não, eu vi. Você me compreende o que eu digo? Ou seja, de fato, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda jamais. O que ele fez no passado, os milagres que ele fez no passado, ele tem o mesmo poder para fazer hoje em dia. Então, qual é o problema? Que não temos tantas curas. O problema, a pergunta clássica, é, pastor, se Deus é poderoso, por que é que nós não vemos hoje em dia tantos milagres? A falta não é de Deus, nunca foi. Na realidade, a falta é nossa. É a falta de fé. Você me compreende? Mas isso merece um outro vídeo. Então vejam, e depois de terem esses sido curados, eles se maravilhavam, e detalhe, agora eles glorificavam ao Deus de Israel.
Ora, é evidente que nem todos aqui eram israelitas. Eu falei israelitas. Nem todos aqui eram das diversas tribos, das 12 tribos de Israel. Havia também estrangeiros. Aliás, muitos estrangeiros habitavam entre o povo de Israel naquele tempo, como ainda hoje, no atual Israel. E aqueles que foram jogados aos pés de Jesus, levados por familiares e amigos, parentes e aderentes, foram todos curados pelo poder de Deus. E por isso reconheciam que em Jesus havia de fato algo diferente. Você me compreende? Absolutamente diferente. E agora, eles glorificam a Deus, ao Deus de Israel, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não sei qual é o seu problema hoje, se por acaso você sofre de alguma enfermidade. Nesses últimos tempos, nós vemos que quem abre uma farmácia dificilmente fecha. Eu vou repetir para você. Quem abre como negócio uma farmácia dificilmente fecha. E por quê? Porque as doenças se multiplicaram. Há muita, mas muita gente doente. Há muitos milionários hoje cujas fortunas foram feitas em cima de enfermidades, em cima de farmácias. Sejamos honestos quanto a isso. Há remédio para tudo que é moléstia. Você me compreende? Mas veja uma coisa, naquele tempo não havia isso. Naquele tempo não havia esse tipo de coisa. Naquele tempo, farmácia não era sequer chamada de farmácia. Perdão, quando muito, elas seriam chamadas de boticas. Em bom português, boticas. Daí vem o boticário. Você me compreende, sim ou não? Agora veja uma coisa. Eu não sei, repito, que tipo de enfermidade você tem. Mas, a rigor, quem não tem algum tipo de enfermidade, né? É ou não é? Fala a verdade. Ora, algumas coisas a gente pode, de fato, tomar remédio e ficar bom. Isso não é nenhuma novidade. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quando a medicina falha, ou, dito de outra forma, quando ela falta, e quando a medicina exaure, ela extingue os seus recursos, e quando você já apelou para tudo, não só para a medicina alopática, que é essa que você compra os remédios industrializados, e você também já pode até ter, eventualmente, recorrido à alopata, a homeopatia, né? As coisas naturais, os remédios, as raízes, as flores e frutos. E, detalhe, pode ser que você até tenha mesmo, na verdade, recorrido à acupuntura, por exemplo. E nada deu certo. E absolutamente nada deu certo. E agora? E agora, José? José para onde? E agora, Maria? Maria para onde? E agora, João? Francisco para onde? Eu penso que, antes de qualquer coisa, a gente precisa recorrer ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que curou multidões, coxos, aleijados, paralíticos, cegos, mudos, enfim, aquele que pode todas as coisas. E, geralmente, nós só recorremos a ele quando as coisas humanas e materiais falham. Sim ou não? Eis a minha proposta. Doravante, façamos assim. A gente deve primeiro recorrer a ele. E se ele, por razões que só ele sabe, não resolver, não quiser resolver, não quiser curar, aí sim a gente também procura a medicina, que afinal de contas foi por ele criada, permitida, louvada. Amém? Pensa nisso. E aí, depois de ser curado, você vai glorificar assim ao Deus de Israel. Vamos à segunda parte, versículo 32. Chamando Jesus, seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente,
Porque há 3 dias que ele permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Ora, está se anunciando, se prenunciando um grande milagre, um outro grande milagre, uma outra grande multiplicação de comida. É bem verdade que muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus, estradas fora, seguiam-no em razão das comidas, da multiplicação. Sejamos honestos, havia isso sim. Havia isso sim. Agora, aqui Jesus, na realidade, ele sempre se preocupou tanto com o indivíduo quanto com a multidão. E mais uma vez, ele aqui pergunta aos seus discípulos: olha, precisamos alimentar essa gente? Precisamos fazer alguma coisa? Eu tenho compaixão desta gente. Jesus teve, mais uma vez, compaixão das multidões que o seguiam. Da mesma forma que ele tem compaixão ainda hoje de mim e de ti também. Você me compreende o que eu digo? A compaixão é um ato de amor. Compaixão, não é? Aquilo que você se enternece, que você sente, que você pode compartilhar. A compaixão, ela é compartilhada. Quando alguém tem compaixão, alguém ajuda outra pessoa. Não precisa ter compaixão, autocompaixão. Isso aí é outra coisa, é autocomiseração. Isso é outra história. Então veja, aleluia. Os discípulos, mais uma vez, perguntam: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? A pergunta que a gente faz é a seguinte: vem cá, esses discípulos se esqueceram da outra multiplicação? Dos 5 pães e 2 peixinhos? Eu vou repetir para você. Teria, porventura, os discípulos aqui esquecido da outra multiplicação, da anterior, dos 5 pães e 2 peixinhos? A resposta é não. Então, por que eles perguntaram mais uma vez? A resposta é a seguinte: porque eles estavam tão dependentes de Jesus, eles criam tanto que Jesus faria mais uma vez outra coisa, que, como uma espécie de, não provocação, mas de estímulo, de expectativa, de perspectiva de outra multiplicação de pães e peixes, eles dizem assim: quando Jesus pergunta-lhes: quantos pães tendes? E eles dizem: 7 pães e alguns peixinhos. Glórias a Deus. É bom lembrar que 7 é o número da perfeição, é o número, digamos assim, emblemático, sintomático e representativo da perfeição divina, assim como 6 é o número humano. E o triplo de 6, que é 666, é o número da besta. Você me compreende, sim ou não? Eu sei que sim. Então, depois de saber que havia somente 7 pães e alguns peixinhos, o que ele faz? O nosso bom Senhor manda que, de novo, ele se assente no chão e ele toma os 7 pães e os peixes e dá graças ao Pai e parte e dá aos discípulos. E os discípulos, mais uma vez, distribuem os 7 pães e os peixes e a multiplicação começa a acontecer. E quanto mais eles davam, mais se multiplicavam os pães e os peixes. Porque é exatamente assim que Deus faz conosco. Quanto mais você coopera, quanto mais você dá, quanto mais compaixão você tem, mais Deus tem compaixão de você e de mim. Mais Ele atua para que nós continuemos sendo alvos de bênçãos para outras pessoas. É incompreensível como alguém que tenha condições, grandes condições, possa usar o dinheiro apenas e unicamente em benefício de si próprio e, quando muito, de sua própria família, concentrando assim toda a renda nele, sem nenhum tipo de compaixão para auxiliar as pessoas carentes que muitas e muitas vezes
moram abaixo dele, ou acima dele nos montes e morros, nas favelas da vida, ou ao lado, ou, quem sabe, até dentro da própria família. E a palavra diz que se a gente não demonstra o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa compaixão por pessoas da própria família, onde poderá estar este amor cantado em prosa e verso que nós tanto alardeamos? Você me compreende? O mundo cristão, e especialmente o mundo pentecostal, é considerado e tido como um mundo de gente de compaixão. E eu louvo a Deus porque, de fato, há muita gente cheia de compaixão. Cheia de compaixão, sim, cheia de compaixão. Mas ainda há muita gente absolutamente desprovida desse sentimento nobre de compaixão. Possa Deus perdoar e possa Deus conscientizar essa gente que também compartilhe o que tem com outras pessoas mais carentes. Neste aspecto, os cristãos, por exemplo, norte-americanos, são muito mais cheios de compaixão. Eles compartilham muito mais, mas infinitamente mais do que nós brasileiros. Você me entende? Eu sei que sim. Bom, vamos em frente. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que depois do nosso bom Senhor pegar os 7 pães e alguns peixinhos e ter dado graças ao Pai que está nos céus e repartido-os com os discípulos e estes com as multidões, aconteceu outro grande milagre, outro enorme milagre. Qual foi? Qual seja? Todos comeram. Todos comeram. Todos comeram. E detalhe, se fartaram. Tanta comida que foi, se fartaram. E outro milagre, recolheram 7 cestos cheios. Daqueles 7, singular 7, número 7, originais 7 peixes, Deus multiplicou de uma tal maneira, de uma tal maneira que aqueles 7 pães e alguns peixinhos foram multiplicados. E é isso que ele vai fazer neste ano para você e para mim. Sim, para você e para mim também. Eu penso que 2017 vai ser um ano melhor que 2016. Não, nada a ver com numerologia, essas coisas, não, nada a ver. É um sentimento que nós temos, até porque no início de cada ano a gente sempre está mais propenso às perspectivas positivas. Mas eu creio que o pior já passou. Sim, o pior já passou. E a tendência agora é da gente ir aos poucos melhorando. Já sofremos demais. Já sofremos demais. Chega de sofrer. Eu não aguento mais. E você também não aguenta mais, não. Então chega de sofrer. É hora da gente começar a receber as bênçãos de Deus. Que maravilha. Então tá, 7 cestos cheios foram o resultado das sobras de amor, das sobras de compaixão de nosso bom Senhor. E sabe de uma coisa? Ele está sempre pronto para abençoar. Abençoar a você, abençoar a mim, abençoar a quem nós amamos. E se depender de você, abençoe alguém. Não guarde as bênçãos somente para si. Compartilhe. Seja misericordioso. Seja compassivo. Seja cheio de compaixão. E o Deus da graça e misericórdia que multiplicou aqueles 7 pães e alguns peixinhos, há de multiplicar as suas moedas, os seus pães e os seus peixes. Certa vez me perguntaram num estudo, pastor, que dieta esquisita, pães e peixes? Mas, por favor, compreenda, era a dieta típica própria dos médio-orientais.
Tipo assim, arroz e feijão, que coisa estranha para um europeu, por exemplo. Você entende o que eu digo? Cada país tem suas coisas, não? Seus costumes, suas especialidades, sua gastronomia. E que tal a de João Batista, que comia gafanhotos e mel silvestre? Perdão, mel até que vai, mas gafanhoto. Finalizando. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões. Entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. 4.000 homens, além de crianças e mulheres. Era muita gente. Muita gente que comeu de singulares 7 pães e alguns peixes. E depois de despedir agora a multidão, já totalmente bem abastecida, bem alimentada, ele vai para o outro lado. Ele entra no barco, cruza e vai para o lado de Magadã. Magadã, na verdade, é o nome da cidade de Magdala, lá onde nasceu Maria Madalena, Maria de Magdala, lembra? Maria Madalena, Maria de Magdala. Portanto, Magadã, Magdala e Dalmanuta são 3 nomes para a mesma cidade. Aqui finalizamos o capítulo 15 de Mateus. E eu quero puxar você, eu quero trazer você para esta... Acho interessantíssimo, vou apenas praticamente ler. Como é que alguns pastores estão sendo vistos hoje em dia na sociedade? Antes de mais nada, permitam-me aqui, de novo aqui. Bom, vamos lá. Ponderações, não é? Ponderações, isso, ponderações. O que temos aqui, pastor Paulo? Jesus curou a todos. Neste caso aqui, sim, ele curou de fato a todos. Mas houve muitos casos em que ele não curou a todos. Lembrem-se que lá na terra dele, em Nazaré e também em outras regiões, ele não curou a todos. Por quê? Porque nem todos tinham fé para ser curados. Isso é muito importante. 2, eu falei que há um desperdício de comida no mundo ainda grande, e é bem verdade. Aqui mesmo em Fortaleza, em qualquer lugar do mundo que haja restaurantes, as sobras nas comidas, não é? E quando eu falo assim, sobras não é bem sobras que vêm da mesa, são as sobras que ficam na cozinha, que não são consumidas, ao invés de serem distribuídas para os pobres, para as pessoas carentes, elas são colocadas no lixo. Você sabia disso? São colocadas no lixo. É uma coisa fantástica, extraordinária, a quantidade de comida que vai para o lixo aqui em Fortaleza, na sua cidade também. Eu penso que algum vereador, alguma autoridade poderia fazer alguma coisa em relação a isso. Um projeto de lei para que houvesse uma distribuição desses restaurantes, da sobra de comida, comida boa, comida que não foi vendida para as instituições de caridade. Alguma coisa nesse sentido. Aqui vai a dica para vocês, políticos, fazer alguma coisa nesse sentido. Lamentavelmente. O mundo, sim, é faminto, mas ainda há muito desperdício de comida. A outra coisa é como a sociedade vê os pastores hoje em dia. Sabe de uma coisa? Já estamos a quase 30 minutos. Eu vou parar por aqui e vou deixar isso aqui para quarta-feira que vem. Quarta-feira vamos ter o nosso querido Ramiro Távora. Portanto, fica para outra sexta, para aguçar a sua curiosidade. Como é que a sociedade está vendo os pastores hoje em dia? Para quem chegou agora, vocês veem que o pastor Valdemiro Santiago, que se diz apóstolo, foi lamentavelmente atacado por um psicopata que cortou-lhe o pescoço. Lamentável em todos os sentidos. Vê? E por que ele fez isso? Porque este psicopata fez isso? Disse ele à polícia
que em uma das pregações do senhor Valdemiro Santiago, o Valdemiro o teria ameaçado. Que coisa estranha, estranhíssima. Ameaçado numa pregação. Alguma coisa está errada. Porque alguns colegas pastores estão hoje em dia andando com seguranças pessoais armados, totalmente armados, com medo de serem atacados. Alguma coisa está errada. Não apenas com a sociedade, mas também com esses colegas amigos. Você não pode perder a continuação deste nosso tema, Pastores Hoje em Dia, na próxima sexta-feira. Mas quarta-feira que vem agora, vamos ter aqui o nosso cooperador Ramiro Távora Viana. Boa noite, Claudemir Souza, paz do Senhor. Boa noite, Joel. Boa noite, irmã Fátima. Boa noite, Aida Rocha. Boa noite, os meus colegas pastores do Paraná, que alegria. Colegas dos Estados Unidos, de Portugal, de toda a América Latina, gente chegando aqui. E alguns me pedindo que eu pregasse em inglês. Não posso fazer isso aqui neste momento, não é? Ou em espanhol. Talvez eu faça outros vídeos, tanto em inglês quanto em espanhol. Mas, desde já, graças por estar comigo esta noite. E obrigado a você também. Aí, pastores na Flórida, que alegria, Pai do Senhor, obrigado. Gente boa de Deus. Vou finalizar pedindo a você para compartilhar este nosso vídeo com seus amigos da sua lista, seus parentes e aderentes. E que você também se inscreva em nosso canal no YouTube PC Sampaio. Hoje à noite eu vou subir este vídeo que está sendo gravado aqui com outra câmera em HD para o canal PC Sampaio no YouTube. Mas este aqui permanecerá já aqui no Facebook. Ok? E, outra vez, vos digo, se você acha que este nosso ministério está sendo relevante para você, você pode cooperar, se assim o Senhor tocar em seu coração, para que nós possamos continuar levando esta mensagem a todo mundo de fala portuguesa. E também em inglês, porque nós pregamos para o Paquistão através do Skype em inglês. E lá, a nossa missionária, ela traduz a nossa mensagem para o idioma paquistanês, que é o Urdu. Rogo a sua cooperação também nesse sentido. Em nosso site, benedictus.com.br, e aqui mesmo no site, aqui mesmo no Facebook, você tem as maneiras, as formas, as sugestões de contribuição. Obrigado, a paz do Senhor, e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, porque Ele há de querer. Um abraço e a paz do Senhor.